bom que você está aqui no seu, no meu, no nosso programa Reaprendendo a Viver. Nosso tema de hoje é sobre filhos que acabaram mandando matar ou ele próprio matando a própria família. Fiquem conosco. Gente, obrigada por vocês estarem aqui novamente. Bom, hoje nós vamos discutir sobre essa questão. São temas que eu peguei de fatos reais e eu quero trazer dois temas não, duas situações. Uma é de um menino de 14 anos, de Ribeirão Preto. Ele tinha o pai e a mãe, um irmãozinho menor que ele, e ele, pelas redes sociais, né, conheceu uma menina lá do Mato Grosso e começaram a conversar, começaram a namorar, esses namoros, né, meio estranho à distância. E a menina começou a querer conhecê-lo pessoalmente. Não lembro quanto tempo eles ficaram nessa, mas ela ficou querendo conhecer e falou para ele: vem me ver. É engraçado que olha o que passa na cabeça. Ele é menor de idade, não podia simplesmente sair de São Paulo, né, interior de São Paulo, e para o Mato Grosso sozinho. Mas ali ela chegou e falou com ele, pressionou ele. Ele chegou para os pais e falou que queria dinheiro para ir. Óbvio que os pais falaram que não dariam dinheiro para ele, ele não tinha condição de ir para lá sozinho. E ele criou uma grande revolta e os dois conversando entraram num acordo. Na realidade, parece que ela que pediu para ele para matar os pais. E aí, matando os pais, ele pegaria o dinheiro e iria encontrar com ela. É simples, né? Quando se fala na cabeça de crianças, porque que ideia é essa, né? É simples, mata, pega o dinheiro e vem. Não é assim. E então, este é um caso que eu quero comentar primeiro sobre ele e depois a gente passa pelo segundo caso, né? Gente, o que eu analiso disso? Eu quero falar primeiro e depois eu quero que vocês falem aí, deem a opinião de vocês. Eu já trouxe esse tema, né, falando sobre isso em algumas palestras que eu dei e até falei sobre isso quarta-feira. Era uma palestra que eu dei sobre suicídio, né, para um grupo de alunos de segurança do trabalho. O que eu digo? Por que este menino optou por matar a família? A minha resposta é: ele não tinha contato com a família. Morar na mesma casa hoje não quer dizer que tenha por contato. Quem era mais importante para ele? A família ou uma menina que ele nem conhecia pessoalmente? Quem ele queria mais ao lado dele? Para chegar a uma situação dessa, na realidade, não existia mais um elo familiar. Porque quando se existe, isso não acontece. Né? E aí também nós podemos falar da questão da Suzana, né? Isso que eu ia falar, eu não vou falar o sobrenome, que eu não quero passar vergonha aí perante o povo que me assiste, né? Mas é a mesma coisa. Eu não tinha afinidade com a família. Porque quem tem não faz isso. Né? E hoje nós vemos, como eu vou falar de um segundo caso, mas eu gostaria que vocês comentassem um pouco da experiência que vocês têm. Eu não vou citar ninguém, quem quiser falar primeiro, sobre isso, quando vocês veem um caso desse, como que vocês avaliam a situação deste menino e da menina também, que tem um detalhe. Não sei se vocês viram. Tudo aconteceu, o assassinato dos três aconteceu mediante uma live. Ela via e ela direcionava ele o que ele tinha que fazer. E ainda falou: poxa, grande demonstração de amor pela minha vida. Com vocês aí. Olha, eu penso
falando do menino. Como você já falou, é falta de atenção. Essa família simplesmente existia família, mas não existia. Morar junto é uma coisa, e a atenção, a convivência, o amor familiar é outro. E é o que essa família provavelmente se colocava de amor de pai e de irmãos. Então, isso aí, já que a menina estava dando atenção para ele através de conversas, mesmo não conhecendo, ele se sentiu amado, né, por essa menina. E a menina lá também pela mesma forma, né? E ela sugeriu que ele matasse essa família. Então, é um pouco de falta de desamor de família, convívio familiar. É mesmo convívio familiar. Atenção, informação. Em cima do que você falou, eu também penso o seguinte, não sei se eu vi isso. Como tinha uma criança mais nova, pode ser que ele tenha sentido o ciúme, né, com a chegada desse irmão mais novo, e nesse período aí, a família não se atentou, porque hoje a questão do celular, né, das redes sociais, muitos pais se tranquilizam. E eu fico dentro de casa. Tá tranquilo, não preciso me preocupar, está com o celular na mão. E ali, a cada dia mais, eles foram vivendo em função do irmão mais novo e ele livre para ouvir outras pessoas. Não sei, mas é um estudo de caso, né, que estamos fazendo aqui. E aí, As redes sociais, isso também está acarretando problemas seríssimos. Só para você ter noção, essa semana, uma uma paciente de 8 anos virou para mim e falou que foi colocada de castigo, que não podia assistir televisão. Mas ela ficou dando para o celular. O pai deu o celular, porque virou para ela, para você se entreter. Quando você tira hoje o celular de uma criança, é uma confusão. Só que o que acontece? Os pais hoje dão o celular, tipo assim, vai me deixar em paz. É isso que os pais falam. E o caso dele pode ter sido rejeição, sim, porque geralmente a família às vezes não sabe conciliar quando vem um filho, a família não, isso é uma coisa assim, que é presente e a gente vê isso muito até mesmo pelo consultório mesmo. Então, já teve isso daí, o fato da rejeição, e o fato disso, de que hoje crianças com 2 até de 1 ano já tem celular na mão. Hoje as redes sociais, e aí, ela ensina tudo para uma criança. Então, assim, hoje está muito fácil. A rede social hoje está muito fácil. E os pais, ocupados com muitas coisas, pegam o celular da criança. Fica aí. Sim, está terceirizando a educação para o celular, né? É o que acontece. Os filhos estão fazendo o que? Eles fazem o que eles querem. Então, aprende o que quer, aprende o que não quer, aí encontra alguém lá na rede que está dando atenção, parou para ouvir. Parou para ouvir. Então, ela parou para ouvir, eu vou fazer tudo que ela quer, ela está mandando fazer, ela parou para me ouvir, ela me deu atenção, eu pego e vou fazer tudo que ela quer. Por quê? Porque se eu não fizer o que ela quer, ela não vai, ela pode cortar a amizade comigo. Então, o que acontece? Vai lá e é para fazer isso, então vou fazer. Aí faz e vai fazendo. E acontece essa tragédia que aconteceu. Que quando perceberam já foi tarde demais. Sim, já não tinha o que fazer. Já tinha o que fazer. Ela teve atenção. A família não dava atenção, não tinha essa atenção dentro de casa, então ele se sentiu rejeitado, como você falou, a questão da rejeição. Então, se ele estava rejeitado, se sentindo rejeitado pela família, ele ia procurar. É a questão de não ter mais uma identidade, né? Não ter uma identidade com aquilo que está próximo, eu ter uma identidade maior com quem está longe. Você tem algum caso, assim, não de alguém que matou, né, mas algo que te lembra, assim, de algum paciente que comentou algo numa situação dessa? Não, eu percebo assim, saindo um pouco do que os colegas falaram, que vocês estão falando, porque
infelizmente, hoje está um esfriamento muito grande nas relações, né? Como foi bem colocado aí, a questão da rede social, celular, ele distancia as pessoas. Ele veio para aproximar, mas às vezes ele distancia. Então, ele distancia quem está perto, aproxima quem está longe. Mas na casa, às vezes, você está num canto, a pessoa está ali perto de você, mas cada um está vendo alguma coisa. E é natural que na adolescência os conflitos aconteçam, né? E o adolescente ele vai começar a crescer, ele quer se ver meio que desvinculado da família de alguma forma. E aí, esse pensar em estar desvinculado com a falta da atenção que vocês falou, gera a vontade de fazer uma bobagem dessa. Porque eu vou me livrar do problema, porque meus pais são um problema. Eu já quero me desvencilhar. E eles ainda estão atrapalhando a minha vida. Então, qual é a melhor forma de fazer? Eu vou acabar com a vida dele. Até porque, como não há essa proximidade, como vocês bem falaram, a questão do amor, ela fica esvaziada. Então, eu não tenho relacionamento, eu não tenho contato. Então, eu vou dar um fim ao meu problema. Meu problema são meus pais. Eles estão atrapalhando a minha vida. Então, isso ocorre muito. No caso da Suzana, a mesma coisa. Então, vou ter dinheiro. Como é que eu vou ter dinheiro? Meus pais têm que morrer. Então, para ter dinheiro, eu vou matar logo meus pais. Vou resolver o meu problema. Então, esse distanciamento gera a falta de amor, que faz com que, infelizmente, jovens, adolescentes, pensem em acabar com a vida dos pais. Porque, assim, é natural, né? Em algum momento você fala assim, né? Vou falar um negócio que é meio controverso aqui, mas acontece. Você com raiva fala, queria que minha mãe morresse. Se meu pai tivesse morto, era a melhor coisa para a minha vida. Quem nunca pensou isso? Mas quando há o amor, há o laço, é um pensamento que vem e sai, porque você sabe que você não vai fazer aquilo, você sabe que os seus pais são importantes. Foi só um momento de raiva. Mas quando não há isso, aí esse pensamento ele começa a ganhar forma, e aí com a questão do namoro, isso fica bem mais próximo. Pode trazer aqui, Dudu. Pode trazer gente aqui, ó. Vai chegar aqui, olha que maravilha. Estamos no restaurante Toca da Barra. Este lugar que vocês aí já conhecem. Esse é o Dudu, gente, para quem não conhece, o Dudu. E chegou aí um lanchinho para nós, né? E é assim. Podem servir, gente, fiquem à vontade. Vamos falando, vamos comendo. Gente, mas olha só. O que eu vejo é aquela questão. Nós criamos os nossos filhos de uma forma, né? Cada um de nós temos a nossa forma de tratar, de criarmos os nossos filhos. Porém, a influência, obrigada, a influência que vem, quem é essa pessoa que está entrando na minha casa através do celular? Ela está sendo criada por quem? Quais os valores que ela tem? É isso, gente, que vocês têm que entender. Não adianta entregar um celular na mão de um bebê e depois querer tirar. Hoje, 90%, para não dizer mais do que isso, dos bebês estão com o celular nas mãos. E aí? Acabou, não tem como tirar, até porque os pais se acostumam com isso, de que isso é uma babá para as crianças, e isso é uma porta aberta para tudo entra dentro da nossa casa. Seja coisa boa ou coisa ruim. Agora, espera aí. Eu fui criada de uma certa forma. Nós, para termos algum amigo mesmo, escola não, que a gente tem que ir para o meio de todo mundo. Mas para termos um amigo mesmo, nossos pais tinham que conhecer e aprovar. Vamos aprovar ou não, se você pode ficar ou não com esse coleguinha, né? Saber como era a família deles, essa coisa toda. Porém, os pais hoje não sabem. Quem é que está do outro lado? É inofensivo, porque está do lado de lá não é ofensivo. Está trazendo
os conceitos, está trazendo os costumes, as crenças para dentro da minha casa. E se eu não tenho esse diálogo com os meus filhos, porque muitos pais não conversam com os filhos e acabam não sabendo que a ideia deles está mudando, que os conceitos estão mudando. Sabe por quê? Porque os filhos se trancam dentro do quarto e não existe mais diálogo. Esse é o ponto, senhor. Só pegando o que você Sim. falou, porque assim, meu filho não sai de casa, então ninguém vai influenciar ele. No nosso caso, assim, minha mãe olhava um amigo e falava assim, geralmente amanhece que o amigo é que influencia mal o filho, né? E às vezes nem sempre, né? Um influencia o outro, né? Mas assim, mas tinha isso, né? Da amizade, o pai tá ali, vai na casa da pessoa, hoje não tem. Aí o pai acha que tá tranquilo, não, meu filho fica em casa sossegado. Esse é o maior perigo. É sossegado, mas sossegado com quem? Quem está influenciando ele? Quem está nutrindo os pensamentos que ele tem? Porque a gente sabe que na internet ensina a matar, ensina a roubar, ensina um monte de coisa ruim, ensina coisa boa também. Mas Sim, vai se depender souber usar, né? do que eu vou escolher. Eu tenho que saber o que meu filho acessa. E os pais hoje, Sil, estão reféns, né? Porque eles não querem desagradar os filhos. Então, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, então a atenção que eu precisava dar, eu não consigo dar, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a vontade dele. E aí isso está dando muito problema. O próprio marketing. Né? Sim, sim. E é isso, gente, que precisa ser revisto por vocês. Não adianta achar que está tudo resolvido, meu filho está lá em casa, graças a Deus, meu filho é uma benção, não me dá trabalho nenhum. Fica no cantinho dele, com o celular, assistindo o filminho dele. Não. E detalhe, muitos assistem também estão assistindo filmes de terror. E esses filmes influenciam a matar mesmo. Quer ver? Teve um caso de uma menina de 14 anos que namorava com um menino de 17 anos, mas esse menino já tinha namorado com uma outra menina de 15. A menina de 15 mudou, ele começou a namorar com uma outra. Essa de 14 anos tinha ciúmes dela. Nas férias escolares, ela veio para a cidade, voltou a falar com esse menino. E aí, a namorada, por ciúmes, estava lá conversando com ele por ciúmes e falou: você quer o quê? Quer que eu mate ela para demonstrar o amor por você? Também está sendo muito isso, né? Demonstração de amor é matar. E aí, chamaram a menina na casa dele, ela não sabia que a outra estaria lá, mataram a outra menina, essa de 14 anos esquartejou. A polícia falou: como que você esquartejou? Diz que no depoimento, a mãe dela falou assim: não, filha, não foi você que esquartejou, foi ele, não pode ter sido você. Não, fui eu. Mas como que você sabe isso? Por uma série. Uma série que ela assistia e que fazia isso. Então, gente, tem que ver o que está sendo assistido, o que está sendo feito, quais os conceitos, porque as pessoas hoje estão banalizando. E detalhe, que antes eram adultos que banalizavam, hoje, a cada dia mais, a idade está sendo mais nova, né? De que começa a fazer as malabares. Mas por que estão fazendo? Porque estão vendo. A falta de amor, a falta de empatia está muito grande. É como eu também citei lá na palestra, né? Eu sempre falo, existe uma situação assim, eu, Silvânia, na época em que eu fiz vestibular, há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás. Eu tenho problema. Há mais de 40 anos atrás, quando eu fiz vestibular, a minha opção era psicologia e segunda opção era educação física. Não tínhamos lá atrás essa arma maravilhosa que são as redes sociais nas mãos para que nós pudéssemos pesquisar o que se tem, o que se estuda e tal. E quando eu descobri que eu teria que estudar anatomia, eu desisti, porque eu não tenho condições de ver alguém morto. Sabe, me dá uma coisa ruim. Então, eu não gosto. Hoje você assiste a reportagem, o cara está lá morto,
Pirralhinhos estão tudo indo, correndo para lá e para cá, comendo pão, chupando um picolé. Dependendo da comunidade, Rio de Janeiro, então, é normal, mas todo dia tem um defunto ali para eles olhar. É triste, mas é uma realidade para muitos. Então hoje se tornou algo muito, muito fácil. Eu mato, não existem consequências, não vou preso. Né? E isso é complicado. E você deixar entrar dentro da tua casa esse tipo de coisas, muitas vezes realmente o resultado será este, de filhos tirando a vida dos pais. Né? E um outro caso que eu queria falar para vocês, rapidinho, que o nosso horário vai estourar ali, o nosso tempo, é que aconteceu agora recente, uma menina de 13 anos, prestem atenção nas idades, gente. Uma menina de 13 anos queria dinheiro também. A mãe, com apenas 34 anos, pelo visto não tinha a presença do pai, e essa menina juntou um namoradinho, mais 2 amigos, 2 ou 3, não sei, esperaram a mãe dormir, foram lá no quarto dela, a menina facilitou, todo mundo entrou dentro de casa, pode ser até que tenha colocado, né, alguns soníferos para a mãe, não reagir, um segurou o braço, outro segurou o outro, segurou a perna, ela subiu em cima da mãe, deu um mata-leão, e a mãe perguntava, filha, por que você está fazendo isso? Filha, o que eu fiz com você, por que você está fazendo isso? E a própria filha matou a mãe, de 34 anos. 13 anos, gente, 13 anos. Fiquem atentos, tá? Fiquem atentos. As pessoas hoje estão muito frias. Estão frias, estão sem sentimento. A culpa é de quem criou. Sim. A culpa é dos pais. Hoje eu percebo, né, que tem acontecido além da inversão, além não, é a inversão de valores, né? Porque o ter hoje é mais importante do que ser. Então, o afeto que eu tenho com uma pessoa não importa, importa o que ela vai me proporcionar. Então, se ela não vai me proporcionar nada que me seja vantajoso, ela não me serve. Isso pode ser com o pai, pode ser com a mãe, um colega de trabalho. E esse é o problema. Então, se não me serve, eu descarto. Isso acontece muito nas redes sociais, né? A gente vê o tal do cancelamento, né? Você fala alguma coisa na rede social, a pessoa nunca te viu, ela discorda da sua opinião, tudo bem, ela pode discordar, mas ela já vem ofensivamente destilando todo um ódio porque você tem uma opinião diferente da dela. Isso já demonstra que a nossa sociedade está doente. Sim. Porque não aceita o diferente. É diferente, não me serve, vamos eliminar, vamos cancelar. E aí isso acontece também na realidade, porque sai da ficção e vai para a realidade. Sim. Né? Então isso é muito comum acontecer, infelizmente. Né? E hoje, com os canais, geralmente as pessoas hoje não têm mais o canal aberto, né, da TV, que tem a Não, censura. sobe e não vê mais Hoje, TV aberta. então, são as coisas que tem no celular, ou que tem no canal fechado, e que não existe censura. Então, tudo está aí muito aberto, trazendo informações muito negativas para pessoas que não estão preparadas para essas informações. Então, gente, olha, fiquem atentos a isso, muito cuidado mesmo com quem você está deixando entrar dentro da tua casa. Muitas vezes os próprios pais assistem com os filhos coisas que não devem. Cabe a você a mudança dessa história. Obrigada a vocês mais uma vez. Obrigada. E obrigada a você que participou mais uma vez do seu, do meu, do nosso programa Reaprendendo a Viver. Até sexta-feira, mais uma vez para esse grupo aqui do CMF. Fiquem com Deus e um beijo no coração.